Living Life by the Mile é um canal administrado por um casal, Michael e Rebecca, que vivem permanentemente na estrada dentro de um caminhão, viajando de um lado ao outro dos Estados Unidos ao lado de sua cachorra, Racy. Os vídeos mostram o dia a dia deles de forma bastante autêntica, desde reparos no veículo, acampamentos e lugares incríveis que visitam, até situações em que algo dá errado ou se torna perigoso. Porque, por mais que esse estilo de vida seja repleto de aventuras, dormir em um lugar diferente todas as noites às vezes pode levar você a locais que não são tão seguros quanto parecem. E foi exatamente isso que aconteceu neste caso. Ao final de mais um dia de viagem, eles encontraram um lugar que parecia adequado para passar a noite, o estacionamento de um Walmart em Allentown, na Pensilvânia. Depois de estacionarem, foram dormir. Como Rebecca precisava acordar cedo, programou o despertador para as 6 da manhã. Quando o alarme tocou, ela se levantou da cama, mas ao sair ouviu outra coisa. Alguém estava batendo do lado de fora do veículo. So I hurried and put my house coat on, and by the time I got up there, whoever it was already getting back in their vehicle, but they was so close to the back of the truck, I couldn't even make out what kind of car it was or anything. I mean, we knew it wasn't the cops. Yeah. Or security. Yeah, and they just took off. And then I started making me some coffee, and then I just wanted to look out again and make sure that they had left. And what do you know? They're back. And they're literally just standing beside my truck creepily, not knocking or anything, just standing there. So at that point, I tell Michael, you better get up. You gotta have to do something with this, whatever this is going on out here. Foi nesse momento que Michael acordou bastante irritado, e com razão. Ele havia ido dormir por volta das 3 da manhã, e apenas 3 horas depois, alguém estava batendo na lateral do veículo. Isso até poderia ser compreensível se a pessoa tivesse um motivo importante, mas quando ele acordou não havia ninguém por perto. Enquanto comentavam sobre o ocorrido, a pessoa reapareceu. Só que desta vez a situação ficou ainda mais estranha. O homem estava usando o motorhome deles como banheiro. Ao perceber aquilo, Michael abriu a janela para conversar com ele e tentar entender o que estava acontecendo. Mas foi aí que tudo começou a ficar realmente desconfortável. I'm looking for a Paul Yob. Have you seen him? What? A Paul Yob? Why are you beating on my truck at 6 o'clock in the I'm looking morning? for a Paul Yob. Who's that? Paul Yob. It's a short little fellow that drives a tow truck. I was 20 years back. I was just waking up on a wet trip. Where's he at? Do you know Brian Kramer? I mean, we have no idea who Paul Yob was. Like, or Brandon Kramer. You don't know any of these fellows? No, No. No Brian Kramer or any of that. no. Are you on crack or something? Michael, you don't know he could no, have. I'm for somebody who wet me the Don't be on my truck at 6 o'clock in the morning. Like, what are you Wait, doing, what? bro? Stop beating on my truck at 6 I'm o'clock in the find morning. somebody that would just led me over here to talk to you to tell me you're Paul Yob for some reason. Nobody That's what did I'm that, dude. trying to You're figure on out. crack. No, you don't know what you're talking about. What? Nobody did that. Yeah. Nobody He did just that. told me to come over here to tell you that you're Paul Yob for some I don't know who Paul, whoever the is. You don't beating know on who other Paul Yob people's shit. You just beat on somebody else's shit, too. Yeah, I beat on that van over there. And you ain't a crackhead. I ain't a crack. You don't hear I'll tell you that? that much right now. This is going way back, partner. That's why I'm out here. No, I'll tell you where this is going. One of two places. You're gonna get the Up in front of that van over there. Go ahead. What has the 'Cause van this is got what to- it's about with Paul, by the way. You better get the away from my truck. Go ahead, He's not partner. in his right mind. He Right could ahead. have a. A discussão foi ficando cada vez mais intensa e imprevisível. Durante toda a conversa, o homem manteve as mãos escondidas atrás das costas. Isso deixou Rebecca extremamente preocupada, já que parecia que ele poderia estar escondendo algum tipo de arma. Ao mesmo tempo, ele repetia constantemente o nome de uma pessoa chamada Paul Yob. Segundo ele, alguém havia lhe dito que Paul estava ali. Michael não conseguia entender por que aquele homem acreditava que a pessoa que procurava estaria dentro do caminhão deles. O que aconteceu em seguida tornou tudo ainda mais confuso. Depois de se afastar, o homem voltou novamente. Desta vez, começou a bater em outros veículos estacionados no local, fazendo exatamente a mesma pergunta.
Foi nesse momento que ficou evidente que havia algo muito estranho em toda aquela história. I mean, definitely he was on something, and he was messing with everybody because when he knocked on ours the first time, I also seen him go across over to a gray van, and I seen him get out, and they done the same thing. He went around to the driver's side, he knocked on the side of their van, and then he literally ran back to his car and took off before they could get up and get out there. Same way he had done us. He was going around to everybody's vehicles. I saw him go up to 2 other cars and mess around their cars. I mean, he wasn't a homeless dude. He obviously had a car, and he looked like he had a job and all that. He just still a crackhead. I mean, he talking about being SA'd 20 years ago, and some reason they're in our truck this morning in Allentown. I really didn't know what to do with it at that point, because she was saying it looked like he was reaching behind his back and he had something. I mean, it did, because when they first started arguing, he had his hands in the front of him, and then I kept seeing him like go like this, like in behind his back. So I just wanted to get Michael out of the window, because you never know, man. The world is crazy right now. Everybody knows that. I'm not going to risk my life or his life in any way. So I just told Michael, I just said whatever to get him away from the window and let this guy go on about his day. I mean, after I kind of threatened him, he started saying something like, if I'm going to do it in front of that van over there. Yeah. I don't know why. Which was halfway across the Walmart parking lot. Take him over there. Algum tempo depois, alguns carros passaram pelo estacionamento, talvez fossem policiais ou seguranças. O casal acreditou que alguém provavelmente havia chamado ajuda. Era evidente que aquele homem não estava em condições normais. Mesmo assim, eles decidiram permanecer ali por mais algum tempo. Mas estava claro que não conseguiriam voltar a dormir. A sensação de insegurança continuava presente, principalmente pela possibilidade de o homem ainda estar por perto. Mais tarde, eles deixaram o local e seguiram viagem. Esse é exatamente o tipo de situação que qualquer pessoa que vive na estrada tenta evitar. Mas, como esse caso mostra, às vezes essas situações simplesmente acontecem sem aviso. Eu já disse isso antes, e continuo dizendo. Pessoas podem ser muito mais perigosas do que qualquer animal. Por esse motivo, muitas vezes é mais seguro ficar longe de cidades e lugares movimentados. Como você já viu em vários casos aqui no canal, também é possível encontrar pessoas em locais extremamente isolados, e isso pode ser ainda mais perigoso. Mas esse tipo de encontro costuma acontecer com muito mais frequência em áreas urbanas. Animais podem assustar e representar riscos. Mas existe uma coisa que eles nunca farão. Eles não vão arrombar seu veículo nem atacar você com uma arma. Por isso é sempre importante ter algum meio de proteção disponível para situações de emergência. Caso algo assim aconteça e a situação saia do controle, pelo menos você terá uma forma de se defender. Felizmente, Michael e Rebecca saíram ilesos. Mas existem muitas pessoas por aí que parecem completamente normais à primeira vista. E só depois você descobre que elas podem ser extremamente imprevisíveis. Se você gosta de conteúdo paranormal, casos reais, acampamentos, florestas, explorações e vídeos perturbadores, se inscreve no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder nada. Em 11 de março de 2026, um vídeo foi publicado no canal Junkyard Fox Outdoor Adventures, conhecido por registrar experiências reais de stealth camping e sobrevivência urbana em locais incomuns. Neste episódio, o criador do canal, James, decide enfrentar um desafio arriscado enquanto acampa escondido em um terreno de construção abandonado em algum lugar do estado do Texas, nos Estados Unidos. And by the way, these things have been out here for years. I am completely ignorant
If I had to take a guess, I'm thinking infrastructure, maybe like something of a sewer system. They've been abandoned out here for years, so who knows? But I'm curious. So I'm not really liking this middle area where majority of these tunnels are congregated. It leaves a lot of nooks and crannies for surprises, and I don't like surprises. There are a couple of more of these tunnels off in the distance that they're just by themselves, so he just gives us a little bit more space. So let's go explore those instead. James chega ao terreno durante o dia para procurar um local onde possa passar a noite. O lugar está repleto de enormes tubos de concreto que aparentemente foram abandonados após uma obra realizada anos antes. O solo é irregular e coberto por entulhos espalhados por toda parte. Alguns desses tubos estão empilhados uns sobre os outros, formando passagens estreitas e cantos escuros onde é difícil enxergar o que há dentro. James já havia tentado acampar ali anteriormente, porém, em 2 ocasiões diferentes, precisou abandonar o local após encontrar pessoas instáveis circulando pela área. Por causa disso, ele se movimenta com extrema cautela enquanto analisa o terreno. Tunnels are a little bit more away from the main area, which the main area was just extremely filthy and disgusting. Surprised I don't want to bump into anyone, so this area gives me a little bit more privacy. There's also this rock wall right here and they're marginally cleaner. I'm not saying that they're pristine, but they're a little cleaner than the ones over there in the middle. But I am definitely liking this area a little bit more. So, yeah. Oh, and there's a gentleman right over there. And so I want to give him plenty of space. He gives me plenty of space and we'll be just fine. Conforme avança pelo local, James evita a área central onde a maior parte dos tubos está concentrada. O ambiente parece sujo e cheio de pontos cegos, lugares onde alguém poderia surgir sem qualquer aviso. Em vez disso, ele encontra alguns tubos isolados próximos a uma parede de pedras. O local parece um pouco mais seguro, já que seria mais difícil alguém se aproximar por trás sem ser percebido. Enquanto observa os arredores, James nota um homem parado à distância. A cena serve como um lembrete de que ele não está sozinho naquele lugar. Após o pôr do sol, a escuridão toma conta do terreno. James prepara uma refeição simples, hidratando cogumelos secos e camarões antes de cozinhar um ramen. Ele come rapidamente e evita usar luz desnecessariamente. Em um local tão silencioso quanto aquele, qualquer fonte de iluminação poderia facilmente chamar atenção. Someone's coming. Yo, what's up? Hello? Thanks for the light. What's up? You can stay right there. You can stay right there. What's it? Okay. All right. Just what's up, brother? You have some shit? No, I don't have. I'm just staying here the night, and that's it. All right. Appreciate it. All right, brother. Have a good night. You too. Pouco depois de terminar a refeição e apagar a luz, ele ouve um som próximo. Algo está sendo arrastado pelo chão. O ruído fica cada vez mais próximo. Então, um estranho surge no meio da escuridão. Após uma breve conversa, o homem vai embora. Embora o encontro termine sem qualquer confronto, James percebe que seu esconderijo já não é mais um segredo. A sensação de segurança que ele esperava encontrar desaparece imediatamente. Para garantir que não há mais ninguém por perto, ele ativa uma câmera térmica e começa a examinar a área ao redor. O equipamento permite detectar movimentos em locais onde seus olhos não conseguem alcançar. Mais tarde, James caminha até um posto de combustível próximo para buscar água e tentar aliviar a tensão antes de retornar ao acampamento.
There's no way I'm going to camp in there. I don't feel safe camping in any of these tunnels. However, this area does have some opportunities. So you see all these dirt mounds? I scouted a nice little nook right here, nice and tucked away. So if I just lay down right there and keep a low profile, I think I'll be all right. I don't have to get the world's best sleep. All I gotta do is just be all right till sunrise. So yeah, that's gonna be home for the night. Em vez de dormir dentro de um dos tubos de concreto como havia planejado inicialmente, ele decide se esconder em uma vala estreita entre montes de terra e pedras. Dali, consegue observar os arredores caso alguém se aproxime durante a noite. As horas passam lentamente. Por volta da 1 da manhã, ele faz um pequeno lanche para recuperar as energias. Mais tarde, se enrola em um cobertor e em um poncho, mas dorme apenas de forma leve, atento a qualquer ruído ao redor. Quando amanhece, percebe que conseguiu descansar por apenas cerca de 2 horas. Suas costas estão doloridas por causa do terreno duro e irregular. James finalmente deixa o local. Apesar do desconforto, ele sente alívio por ter concluído o desafio depois de várias tentativas frustradas. Alguns espectadores acreditam que o estranho estava procurando algo de valor ou talvez drogas escondidas na área. Outros acreditam que ele apenas ficou curioso ou foi atraído pelo cheiro da comida durante aquela noite incomum de acampamento. E você? Qual acha que era a verdadeira intenção daquele homem? Em 21 de maio de 2026, Rishabh Agarwal registrava mais uma de suas aventuras pelas montanhas e florestas de Uttarakhand, na Índia. Rishabh e seus amigos decidiram acampar em um local remoto e completamente isolado, logo após Pangot. Era um lugar escondido, sem iluminação, sem sinal de celular e sem qualquer sinal de civilização por quilômetros ao redor. Pouco tempo depois de chegarem, eles ouviram algo se movendo dentro da floresta e resolveram investigar. O que encontraram fez todos correrem de volta para o acampamento. आज हम जा रहे हैं एक ऐसे ट्रैक पर जहां शायद ही आप में से कोई गया होगा। नैनीताल तो आप सभी लोग गए हैं, लेकिन यह जगह नैनीताल से थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसी जगह जो आज भी एक सीक्रेट है और इतनी खूबसूरत कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। सुनसान रास्ता और खूबसूरत नज़ारों के बीच बसी एक unexplored location. Eles tinham acabado de chegar e começavam a montar o acampamento quando um som estranho ecoou vindo da mata. Não parecia o som de nenhum animal que eles conseguissem reconhecer. Em grupo, Rishabh e mais 3 pessoas pegaram lanternas e seguiram em direção à escuridão para descobrir a origem do barulho. तो पहुंचे के बाद जंगल से आती हुई एक अजीब सी आवाज को सुनकर हम निकले ये जानने कि वो आवाज किसी जानवर की ही थी या कुछ और। देखो रात को अंधेरे में बाघ को कैच करने जा रहे हैं हम। झाड़ियों से आवाज आई तो हम निकल गए। मैं हूँ, ऋषभ भाई हैं, अमिता है, नेगी है। कुछ हुआ था ना, कुछ तो था। चलो, वहम था। Então, o feixe das lanternas iluminou algo entre as árvores e fez todos pararem imediatamente. Olhos. Olhos refletindo a luz no meio da floresta. Ninguém conseguia entender exatamente o que estava olhando. Ninguém queria se aproximar para descobrir. Sem pensar 2 vezes, eles deram meia volta e retornaram para o acampamento. थोड़ा आगे चलकर हमें एक अजीब सी चीज दिखी। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर क्या था। मेरे पीछे आओ। हाँ, वो देखो लाइट आँख जल रही। शांत हो ना, इतनी वो देखो आँख। पीछे आओ, मेरे पीछे अमिता आओ, मेरे पीछे। अमिता वो आँख चमक रही है। हाँ, एक जना टॉर्च से लेफ्ट राइट भी देखो बाबा। ये कुछ है। क्यों बैठे नहीं बैठे। बंद तो कर।
सीधे यहीं देखना भाई। भाग जाएगा क्यों मार दिया थोड़ा और जमीन का वो कर रहे हैं फोकस करके अरे तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अपनी अटेंशन थी। Este vídeo foi publicado no canal Solo Camping Adventures em 31 de maio de 2024. O criador do canal costuma registrar suas aventuras solitárias ao ar livre, mostrando cada experiência conforme ela acontece. Neste caso, o que começou como uma noite tranquila de acampamento em Michigan acabou se transformando em um momento de grande tensão durante a madrugada. Tudo começou quando ele chegou a uma área remota de boondocking, longe de campings movimentados e de qualquer concentração de pessoas. Com a chegada da noite, ele preparou o local para dormir, montou a barraca, organizou seus equipamentos e deixou tudo pronto para descansar. Até aquele momento, tudo parecia completamente normal. Era apenas mais uma viagem de acampamento em uma região isolada e silenciosa. Mas em algum momento depois da meia-noite, aquela tranquilidade foi interrompida de forma repentina. Um barulho alto o despertou bruscamente. No início, ele não conseguiu identificar o que havia causado o som. A escuridão fazia tudo parecer estranho e imóvel. Mesmo assim, o ruído foi suficiente para colocá-lo em alerta imediatamente. Ele permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Tentava entender o que estava se movendo do lado de fora. Conforme seus olhos se acostumavam à escuridão e ele prestava mais atenção aos sons, percebeu algo inquietante. Havia movimento ao redor da barraca. Eram coiotes. Vários deles circulavam pelo acampamento. Estavam próximos o suficiente para que cada passo e cada farejada fossem claramente percebidos. Dentro da barraca, ele alcançou sua arma lentamente e a carregou. Não porque pretendesse usá-la, mas porque a situação exigia que estivesse preparado. Do lado de fora, os coiotes continuavam caminhando ao redor do acampamento. Farejavam o ambiente e exploravam a área como se estivessem avaliando o que fazer em seguida. Depois de algum tempo, um a um, os animais começaram a se afastar. Os sons de seus passos desapareceram gradualmente na escuridão até que a floresta voltou a ficar em completo silêncio. O perigo imediato havia passado. De alguma forma, ele conseguiu atravessar o restante da noite sem novos incidentes. Quando amanheceu, a atmosfera parecia completamente diferente. Toda a atenção da madrugada havia desaparecido. Em seu lugar, restavam apenas a tranquilidade da luz do dia e a paisagem silenciosa ao redor. Seguindo seus planos, ele decidiu aproveitar a manhã para pescar. Passou algum tempo apreciando o local e aproveitando a calmaria que havia retornado. Mais tarde, guardou seus equipamentos e se preparou para ir embora. A viagem terminou de forma tranquila, mas aquela noite, com os coiotes circulando ao redor de sua barraca, foi o tipo de experiência que permanece na memória por muito tempo. Porque mesmo quando o perigo passa, existem certos sons que você simplesmente nunca esquece.
O Northwest Wind é o canal do Sam praticante de camping em locais incomuns nos arredores de Cleveland, Ohio. Naquela noite, ele decidiu acampar sozinho em uma área de mata atrás de um parque para cães, já depois do anoitecer. Sam montou sua pequena barraca bem longe das trilhas e começou a preparar o jantar. Mas durante toda a noite não conseguiu se livrar da sensação de que alguém o observava. E ele estava certo. Tonight, we're camping at a local park, dog park, walking trails, hiking trails. Gonna go off the trail into the woods. We're camping stealthily because everyone's always like, why not stealth camp at a campground or a park or something? So that's what I'm doing. Your suggestion, that's what you're getting. So I'm gonna go as deep as I can off of a trail and then bushwhack into a nice flat spot. Enquanto aguardava a comida ficar pronta, aquela sensação o atingiu de forma repentina. Alguém estava observando. Ele chegou a dizer isso em voz alta. Os pelos da nuca se arrepiaram imediatamente. Sam olhou ao redor, mas não viu nada. Uma névoa densa começava a tomar conta da floresta, cobrindo as árvores. Mesmo assim, continuou preparando sua refeição. Mas a sensação não desapareceu. I don't know what it is here, but I keep feeling like somebody's watching me. And it's like very, very strong feeling, like hair on the back of my neck standing up. I don't know. I just keep feeling like I'm being watched or something, though. I don't know. There are people around for sure. It's a very public park area, but I'm off the main trails by a ways. It's also very dead back here and foggy too. I don't know if the camera picks up the fog, but there's fog rolling in like everywhere. It's just kind of creepy, I guess, but... Mais tarde, já deitado dentro da barraca na escuridão, ele ouviu algo do lado de fora. Eram duas pessoas. Elas sussurravam enquanto caminhavam em círculos ao redor da barraca. Sam gritou um "Olá", tentando chamar a atenção. Nenhuma resposta. Apenas o som dos passos ficando cada vez mais próximos. Somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Somebody's out there. I don't know if they're coming this way or just walking around out there. I can't tell. Somebody's definitely walking around out there, though. Hang on. I don't want to leave the light on in case they could see in here. I think the fly is thick enough that they can't see the light, but still, I'm leaning right up against the lantern, so you can only just barely see my face. See with my phone. I don't know if you can see me better with my phone or not. Somebody's walking around out there. They're getting closer too. They're getting closer. Hang on. Hang on. I want you to be able to see as much as possible. But I'm not gonna turn on the lantern again. I have my headlamp in my pocket too. They're really close now. They're like, listen. I don't like this at all. I'm spooked. Hello? Hello? Então aconteceu algo que o fez entrar em pânico. As pessoas agarraram a cobertura externa da barraca e a arrancaram enquanto ele ainda estava lá dentro. A estrutura desabou imediatamente sobre ele. Sam conseguiu sair e gritou novamente. Disse que estava armado com uma faca e exigiu que aparecessem, mas ninguém respondeu. Logo em seguida, os invasores fugiram correndo pela escuridão.
They're touching my tent. Stop. Hello, I'm in here. Hello? 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 Alright, I'm getting the out of here. Hello? Hello? I don't know what the this is, but we're getting out of here. Hang on. Hello? Okay, they're walking away now. What do you want? What do you want? I have a knife. Where's my knife? They're with me. They're with me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello? I can't see you. Hello? All right, I'm getting out of here. We're getting the hell out of here. Hello? What do you want? Say something. I see you. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! All right, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! Encharcado e coberto de lama após cair 3 vezes enquanto tentava escapar, Sam finalmente parou próximo à borda da floresta. Foi então que verificou se sua câmera ainda estava gravando. Nesse momento percebeu algo à distância. Cerca de 150 metros adiante, próximo à linha das árvores, havia uma luz. E ela estava aumentando. A luz se aproximava lentamente, diretamente na direção dele. I'm soaked. Look at this. I don't even know if you could tell, I'm absolutely soaked. Muddy. I fell in the mud 3-4 times. Jammed my knee, tripped. Fell right on my face. Hang on, is this still recording? Is it still recording? Is it still recording? Right at the edge of the wood line. It's about 150 yards away. Hang on. You see that? I see you! I can see you! Oh, it's getting bigger. It's getting bigger. All right, let's get the out of here. I don't know if they're like after me or something, or what the happening. Sem perder tempo, Sam correu até o estacionamento, entrou no carro, trancou as portas e saiu dali imediatamente. Todo o seu equipamento permaneceu para trás na floresta. Barraca, pertences, tudo foi abandonado. Ao olhar pela última vez para o local, percebeu um detalhe perturbador. O único outro veículo estacionado ali provavelmente pertencia à pessoa ou às pessoas que o estavam seguindo pela mata naquela noite. We're getting the here. It's getting bigger. They're coming this way. Holy I don't like this. I'm calling the police. There's another car here. Okay. This is okay. All right, we're getting out of here. All right. Lock my doors. What the fuck? What the fuck? I'm soaked. Where's my phone? Everything's muddy, disgusting. My knee, I'm soaked. I gotta go home. All right, let's drive out of here. I'll record again in a minute. We made it out though. My gear's still back there. My tent, my dry bag, sleeping pad. I don't see anybody coming or anything. I don't know what the they're doing back there. And they were messing with my tent and throwing stuff at the tent, walking around it in circles and stuff. Once again, just like the golf course. No, not the golf course. Or I guess at the golf course I got chased, but I had all my gear. I didn't have a tent. Now, just like the train tracks, all my gear is left back there, and I'm gonna have to go get it again in the morning. Obrigado por assistir até o final. Veja os últimos vídeos postados no canal e até o próximo vídeo.